esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você dá um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison, Evangelho da festa de hoje, Evangelho próprio, quebrou a sequência que estava sendo anunciado. O Evangelho de hoje é da festa, é próprio. É Lucas 6, 12 a 19. Quando tem festa, a solenidade quebra a sequência que estava sendo lida, proclamada. Naqueles dias, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece, no coração que acredita, Jesus foi à montanha para rezar. É característica de Lucas, Jesus subia a montanha. O que ele faz na montanha? Reza. Muitas vezes passa a noite toda em oração. Antigo Testamento, quem fez isso? Moisés, Elias, os grandes profetas fizeram isso. Significa que Jesus é muito maior do que eles. Na transfiguração também ele foi para a montanha. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Aqui ele não tinha escolhido ainda os apóstolos, vai escolher hoje, né? Então, sempre antes de um momento importante na vida, no ministério de Jesus, ele rezava, e rezava a noite toda. Aqui nós temos vigília de oração, né? É importante rezar a noite todinha, né? Passou a noite toda em oração a Deus, acabei de dizer, né? Ao amanhecer, chamou seus discípulos, eram mais de 70. Entre os 70 escolheu 12, então tinha muito mais gente. Dentre aqueles que seguiam, ele escolheu 12 e deu o nome de apóstolos, né? Que apóstolo? Aquele que anuncia, que prega a palavra de Deus, né? Mas anuncia e prega a palavra de Deus. Hoje tem um bocado de apóstolo que não é apóstolo, né? Porque muitas vezes anuncia, mas anuncia a si próprio, não anuncia a palavra de Deus, não anuncia o Evangelho, anuncia o que ele quer e não fala do Evangelho, né? Tem muitos hoje dentro da igreja anunciando até coisa contrária ao Evangelho. Não são apóstolos, na verdade, né? São nada, né? Querendo bênção de casal, pessoa, não é casal, de pessoa do mesmo sexo, não pode. Querendo ordenação de mulher, não pode. Querendo que os padres se casem, não são apóstolos verdadeiros, né? E estão dentro da igreja, né? Botando toda hora a política, né? Não pode. Não são apóstolos, não. É bom eles estudarem mais e lerem o Evangelho, né? Então tem que anunciar o que Deus quer, tem que anunciar o Evangelho, pronto. Quem são os 12? Simão, a gente já conhece. Essa lista de 12 tem Mateus, Marcos e Lucas. Ela é diferente. Alguns nomes são diferentes. Você não sabia, está sabendo agora. Alguns nomes são diferentes. É bom você pesquisar. Lucas é esse aqui, 6, 12 a 19. Mateus 10,
ou 12, procura aí, e procura Marcos também. Aquelas Bíblias de Jerusalém, ela tem uma passagem paralela que ela manda para Marcos e Mateus. Procure onde é que está em Mateus e Marcos e compare, tem nome diferente. Por quê? Aí é outra história, mas tem nome diferente. O primeiro é sempre Simão, esse nunca muda. Os 4 primeiros não mudam não. Simão, André, Tiago e João. O que muda às vezes é a ordem deles. Mas os 4 primeiros são sempre os 4 primeiros. E o último é sempre Judas Iscariotes. Nas 3 listas, né? Mas os outros nomes podem mudar, de ordem e até de nome mesmo. Simão, que é o nome hebraico, a quem impôs o nome de Pedro. Nosso Senhor chamou ele de Pedro, Mateus 16, e vai dizer: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja foi pretendida por Nosso Senhor, ela nasce sobre a pedra, que é Pedro, hoje é o Papa, mas quem edifica é Nosso Senhor. Não pode edificar com outro fundamento não, o fundamento é Nosso Senhor. Se a igreja edificar com outro fundamento, não é mais igreja não. Se a igreja começar a falar coisa contra o evangelho, não é mais igreja não, é outra coisa. Porque o fundamento é Cristo, não pode tirar. E onde é que está Cristo? No evangelho principalmente, né? Nas cartas de Paulo, nas outras cartas também está, mas principalmente no evangelho. Cristo não instituiu o sacerdócio feminino, então por que vão querer fazer? Isso não é igreja não. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, pedra, não era nome próprio, ninguém chama ninguém de pedra, né? Mas se tornou nome próprio. Seu irmão André, irmão de Pedro, Tiago e João, que eram irmãos. Este Tiago morreu novo, cedo, Herodes mandou matar. Primeiro que morreu deles foi Tiago, esse aqui. Aí tem João é quem escreveu o evangelho, depois tem Filipe e Bartolomeu, Mateus que escreveu o evangelho, Tomé, aquele que não acreditou, queria tocar em Nosso Senhor, Tiago, filho de Alfeu, que era parente de Jesus, foi quem escreveu a carta de Tiago. E vem logo depois Simão, que ele chama de Zelota, e Judas, não Iscariotes, outro Judas. Hoje a festa é desse Simão e desse Judas, que estão lá no final. Geralmente eles estão no fim. Mas esse Judas é outro, não é o Iscariotes. O Iscariotes é o último. Esse Judas é filho de Tiago. E Simão ele chama de Zelota. O que era Zelota? Na época que Jesus nasceu, tinha 5 grupos religiosos: judeus, fariseus, saduceus, zelota, essênio, herodiano. Zelota é quem lutava pela libertação política do território de Israel, que Jesus não veio trazer. E esse zelota aqui teve que se converter, porque Jesus não veio trazer essa libertação política. Saduceus eram sacerdotes, não acreditavam na ressurreição, era uma casta social, eram ricos. Fariseu acreditava na ressurreição, nos anjos. O sinédrio era formado por fariseu e saduceu, eles condenaram Jesus. Essênios viviam no deserto, rezando, esperando o fim do mundo. Ainda hoje tem essênio por aí, né? E Herodiano vivia no palácio de Herodes, bajulando o rei. Também está cheio de herodiano hoje. Hoje tem fariseu, saduceu, herodiano, zelota, e a história continua. E essênio. Pois bem, o último, Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Nosso Senhor escolheu até um que se tornou traidor. Então na igreja tem traidor. Tinha e tem. Tem gente que trai o evangelho e a palavra de Nosso Senhor. Tem gente que nega, como Pedro. Tem gente que foge, como eles tudinho fugiram, como Nosso Senhor foi condenado. A igreja é assim. Só que depois ele se converte. Exceção de Judas Iscariotes, que se matou. Está no inferno, eu não sei, mas se matou. Nem todo mundo que se matou está no inferno, mas ele pesa uma condenação bem grave, né? Porque Jesus vai dizer: ai daquele por quem eu for traído. O ai é uma maldição. O Judas foi amaldiçoado por Nosso Senhor.
Jesus desceu da montanha com eles. Então, ele subiu a montanha para rezar. Passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos. Então, os discípulos estavam com ele na montanha. E lá na montanha escolheu 12. Depois desceu com eles. Esses apóstolos, portanto, eles são enviados para pregar, para anunciar a palavra de Deus. Também para curar e expulsar o demônio. São 3 coisas que eles têm que fazer: pregar, não pregar o que eles querem, mas pregar a palavra de Deus. Eu pergunto, hoje estão fazendo isso? Ou estão pregando uma palavra que não é de Deus? Segundo, curar. Cadê as curas na igreja? Depois, expulsar o demônio. Cadê as expulsões? Porque foi assim que Nosso Senhor mandou. E foi assim que a igreja começou. Só lê o livro dos Atos. Jesus desceu a montanha com eles e parou no lugar deserto, no lugar plano. Lucas fala em lugar plano. E Mateus não fala de lugar plano, fala só da montanha B. Tem uma diferença entre Lucas e Mateus. Bom, quando ele desce, chega a esse lugar plano, estavam muitos de outros discípulos dele e uma grande multidão de gente. Ali estavam muitos dos seus discípulos. Então, tinha discípulo em cima da montanha, tinha discípulo embaixo da montanha. E grande multidão de gente. O que ele faz? Ele diz: é gente da Judéia, que é no sul de Israel, Jerusalém, que é a capital, do litoral de Tiro e Sidônia, que é no mar Mediterrâneo, no ocidente. Então, praticamente gente de todo canto daquela região. Eles vieram para quê? Também Lucas diz: para ouvir Jesus. Jesus anunciava a palavra, anunciava a verdade, né? Hoje a gente precisa anunciar a verdade e não anuncia, né? Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Acabei de dizer, a cura era uma realidade viva na igreja no início. Eles curavam. Hoje, poucas curas, né? Serem curados de suas doenças e tiravam Satanás. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus eram libertados. Então, o poder de Jesus neles e em Jesus atuava pela cura e pela expulsão do demônio. Hoje pouco se fala na igreja. A igreja se afastou um bocado disso aqui. A multidão toda procurava tocar em Jesus, como hoje, né? A gente vai sair com o Santíssimo, todo mundo quer tocar. Mesma coisa, eles querem tocar. Não precisa tocar não, basta acreditar. Às vezes quem toca não tem fé. E fé não é tocar não. Procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele. Você acreditar simplesmente, a força também sai. E curava a todos. De novo ele insiste sobre a cura. Volto a dizer, a igreja hoje se afastou muito disso aqui, mas muito mesmo. Poucas curas, pouca expulsão de demônio. Hoje só pode expulsar demônio quem tiver autorização por escrito. Não era assim. Todo apóstolo podia fazer, né? Mas hoje não pode, a igreja fechou. Então muita coisa hoje é contra esse texto. É bom a igreja refletir, que não volta o que era antes, né? Aí tem a carta aos Efésios. Irmãos e irmãs também, está falando por 2. Vós não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Nós não somos estrangeiros. Estrangeiro para o judeu é quem não era judeu, que era pagão. Ele está dizendo, nós não somos mais pagãos, nós somos concidadão do santo. Nossa cidade é a Nova Jerusalém, é o céu. E os nossos irmãos são os santos. Então nosso Senhor quer que a gente seja santo. E se não é, comece a ser. Sois da família de Deus. Jesus é nosso irmão. O Pai é nosso Pai. O Espírito Santo é o santificador. E é um Deus só. Nós somos da família de Deus, com Maria, que é a nossa mãe, com todos os anjos e santos. A família de Deus é a família daqueles que vão para o céu. Ou que vão para o purgatório, que quem está no purgatório vai para o céu, mas quem está no inferno não vai. Tem gente que vai para o inferno? Tem.
Principalmente hoje, né, que estão muito afastados de Deus, né? Quem não pedir perdão, seus pecados, vai para onde? Se pedir perdão e tiver o que pagar, vai para o purgatório. Se não pedir, vai para o inferno. Vós fostes integrados no edifício. O edifício é a igreja, edifício espiritual. E é edifício também templo de Deus, né? Que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. A igreja no começo tinha apóstolo, profeta, aqueles que ensinavam, os que tinham dom da fé, da cura, diversos ministérios e carismas. Seria bom a igreja repensar, porque hoje muitos desse ministério e carisma parece que não existe mais. A igreja de novo se afastou do que era. Apóstolo, já expliquei, aquele que anuncia, prega, né? Profeta não é quem adivinha futuro, não. Profeta é quem fala da palavra de Deus, aquele que é fiel à palavra de Deus e anuncia. Esse é o profeta. E o próprio Jesus Cristo como pedra principal. A pedra principal, cabeça da igreja é Cristo. Pedro também é pedra, mas a pedra principal é Cristo, a cabeça é Cristo. Então Pedro tem que seguir a Cristo, senão não é Pedro, não. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva. Que construção? A igreja de novo, o edifício. É em Cristo que a construção, que a igreja se ajusta e se eleva, para formar um templo santo do Senhor. A igreja só é igreja mesmo se ela tem como fundamento Cristo, senão não é igreja. E eu volto a dizer, todas essas invenções aí que estão querendo colocar, se colocarem, a igreja vai deixar de ser igreja, vai ser outra coisa. E vós também sois integrados nesta construção, 3 vezes que ele fala da condição, edifício, condição, que é a igreja, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Nós somos integrados na igreja para nos tornarmos morada do Espírito, templo do Espírito, morada de Deus. Nossa vocação é ser morada de Deus. Agora Deus não convive com o pecado, não. Se pecou, a pessoa se afasta dele, aí tem que confessar para comungar. Então esse é o texto de hoje, né? E colocando no que está acontecendo hoje no país, é pedir que Deus livre o nosso país. Eu sempre tenho insistido aqui, né? Livre esse país do comunismo, do aborto, da ideologia de gênero, da união civil de pessoas do mesmo sexo. Porque tem gente que é a favor disso, está querendo botar no Brasil. E se botar, se colocar, o Brasil não é mais, já é pouco católico hoje, aí vai deixar de ser católico mesmo. E o absurdo é que tem muito católico a favor disso. Não é mais católico, né? Tem que confessar, né? E não só confessar. Domingo tem que decidir como é que vai ser. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em vossa Mãe Maria Santíssima.